Terça-feira, dia 21 de janeiro, vídeo inaugural aqui no canal, que marca o início de uma jornada de investimento onde juntos vamos evoluir. E essa jornada já vai ser explicada, só que antes disso eu quero dar um contexto breve para todo mundo se situar e entender como vai ser. Bom, então contextualizando, meu nome é Pedro, tenho 21 anos e invisto desde 2019. Bom, há algum tempo já eu tinha essa vontade de começar a gravar conteúdo, passar o conhecimento que eu tive ao longo desse tempo investindo, desde 2019, e agora em 2025 consegui tirar esse projeto do papel. Bom, então quais são os meus objetivos com o canal? O maior objetivo é iniciar essa jornada de evolução de investimento com vocês e influenciar pessoas a fazerem parte da pequena parcela da população que investe. Bom, trazendo um dado aqui do Poder 360, Bolsa de Valores atinge 6 milhões de contas de pessoas físicas em 2024. Bom, se a gente for comparar isso com o percentual da população brasileira, que é mais de 200 milhões, isso é muito pouco. É muito pouco frente à população brasileira. E isso mostra que a educação financeira no Brasil ela tem muito espaço para andar ainda. E eu quero ter a minha parcela de contribuição para ajudar que isso aconteça. Bom, continuando então, quero também agregar e gerar valor através do conhecimento. E eu costumo dizer que quando você tem certo conhecimento, você domina alguma área e você passa esse conhecimento à frente, você com certeza recebe mais conhecimento de volta. A vida te traz mais conhecimento de volta. Então, você sempre ganha passando o seu conhecimento à frente. Bom, outro objetivo também é ter uma estratégia sólida e clara de investimentos, porque como eu vou citar mais à frente, de 2019 para cá, eu já tive uma outra estratégia de investimentos que na época eu julgava ser interessante, só que com o passar do tempo eu consegui ver que de fato não era. E entender que a paciência é a peça-chave para a perpetuidade dos bons resultados. Bom, então para provar esse ponto, a gente tem aqui o índice Ibovespa, da nossa bolsa brasileira, que desde 2016 até hoje se prova no tempo, sendo uma estratégia vencedora, tendo a paciência e sabendo esperar. A bolsa de valores, a renda variável, ela se prova ao longo do tempo positivamente. Bom, então entrando aqui no tópico do vídeo, o primeiro erro que cometi foi ter a minha estratégia voltada apenas para a valorização dos ativos. Então, com isso, eu entendi que eu dependia que as ações estivessem se valorizando para conseguir validar essa minha estratégia, o que certamente não vai acontecer para sempre, porque se trata de renda variável. A bolsa de valores ela nunca vai estar subindo para sempre, assim como ela também nunca vai estar caindo para sempre. Então aqui foi um ponto chave de virada para eu entender que essa minha estratégia ela já não servia mais para mim. Bom, o segundo erro foi ter uma carteira pulverizada. O que é ter uma carteira pulverizada? Ter uma carteira com muitos ativos, muitas ações, no caso também fundos imobiliários. E com isso eu entendi que eu não conseguia aproveitar a alta de um bom ativo e também não tinha confiança na estratégia e aumentava a quantidade de ações para mitigar o risco. Bom, e aí depois de um tempo eu mudei a minha estratégia para acumulação de dividendos. Bom, e aqui a título de exemplo, isso aqui é uma carteira com vários ativos. E vamos supor aqui que o Itaú ele tivesse se valorizado 10% nessa carteira. Só que aí, paralelamente a isso, a CVC e a Vale, elas tivessem uma perda na mesma proporção em que o seu ganho no Itaú.
Bom, então você teria os seus ganhos empatados por essas outras duas posições na sua carteira. Então, assim, é bem mais difícil você conseguir controlar um bom resultado e um bom ativo. Você acaba deixando de ter bons resultados na mesa por causa dessa grande diversificação. Bom, o próximo erro foi achar que eu só ganhava quando a bolsa estava em alta. E eu entendi que as maiores oportunidades elas estavam em momentos de baixa e que a sua estratégia sempre sairá vencedora com o tempo. Bom, e para exemplificar isso aqui, eu peguei o Banco do Brasil e voltei lá na época da Covid, né, na crise da Covid. Então, o Banco do Brasil chegou a R$ 25 e foi até R$ 12. Bom, e o que seria o split? Bom, hoje o Banco do Brasil está cotado a R$ 25 depois desse split. Significa que antes uma ação do Banco do Brasil valia R$ 50. Só que essa ação, ela basicamente foi dividida por duas. Então, se antes você tinha uma ação valendo R$ 50, hoje você tem duas ações valendo R$ 25. Bom, e um dos motivos para ser feito esse split é para a ação ficar mais acessível para compra. Então, voltando aqui, o Banco do Brasil chegou a ser cotado a R$ 12 no fundo da crise do Covid. E hoje, se a gente não considerasse esse split que foi feito no Banco do Brasil, ela estaria sendo cotada hoje a R$ 50. Então a ação saiu de R$ 12 no seu fundo e foi a R$ 50 desconsiderando esse split. Então isso prova mais uma vez que as maiores oportunidades da bolsa, assim como eu pensava lá atrás quando comecei os investimentos, elas não estão na alta das ações, mas sim nos momentos de queda, nos momentos de baixa da bolsa. Bom, outro erro também que eu tive, eu acho que esse é um erro que todos os investidores cometem, é de não ter começado antes. E esse é um dos maiores arrependimentos de todos os investidores. E assim, quando você entende o efeito dos juros compostos, você percebe que o tempo que você perdeu era um tempo a menos que você poderia estar jogando com os juros compostos ao seu favor. Bom, esse próximo aqui é um erro que contém exceção. Investir no IPO pode ser um erro. O que é um IPO? Um IPO, a sigla IPO significa Initial Public Offer, ou trazendo para o português, oferta pública inicial, que é quando uma empresa abre o capital na bolsa de valores. E aí, trazendo um exemplo de uma empresa nova, né, que ela debuta na bolsa de valores, e o porquê que uma empresa nova na bolsa de valores ela não é tão bem vista assim no mercado, porque a gente não tem tantas informações sobre ela, sobre a saúde financeira dela, sobre o caixa dela, enfim, todos os dados de análise fundamentalista que se precisa para tomar uma decisão de investimento. E é justamente por isso que a maioria das pessoas não costumam investir numa empresa nova na bolsa de valores. Só que, como eu disse que existem exceções, eu pude provar o outro lado de um exemplo de uma empresa que até o momento está dando certo. E ela dá certo até o momento na valorização, tanto como na minha estratégia principal, que é o acúmulo de dividendo. Então essa empresa ela é ótima em distribuir dividendo. No momento ela tem um dividend yield de 6%. Ela abriu o capital na bolsa sendo cotada a R$ 10 e hoje ela está sendo cotada a R$ 14. Então tá aí dois exemplos de um dos erros que eu cometi no início e por isso ele é uma exceção. Só que a maioria das empresas que fizeram IPO nos últimos anos
na Bolsa Brasileira, a maioria esmagadora, infelizmente, perderam o valor de mercado na Bolsa Brasileira. Bom, o último erro que eu cometi, eu acho que esse é um erro inevitável que cedo ou tarde o investidor iniciante vai cometer, é investir em uma empresa por dica quente. Bom, e o erro disso é que você não entende os fundamentos ainda da empresa e não sabe fazer uma análise fundamentalista boa para você ter a sua tomada de decisão. E aqui vai um exemplo. Onde investir em 2025? Essas são as 9 ações favoritas para lucrar na bolsa em 2025. Eu quero enfatizar aqui que eu não estou dizendo que essas indicações, essas recomendações, elas não são boas. Inclusive, elas podem ser ótimas empresas e são recomendadas por profissionais especialistas no assunto. Então, eu não estou dizendo que as empresas são ruins, mas naturalmente, quando você está iniciando os investimentos, talvez você nem saiba qual estratégia tem. E é natural você recorrer a especialistas, profissionais, para tomar a sua decisão de que empresa investir. Só que, como eu já disse, muitas das vezes você nem sabe qual é a sua estratégia. E às vezes você investe numa ótima empresa, só que por você não ter a sua estratégia alinhada, você perde dinheiro com uma boa empresa. Então, investir por uma dica quente é um erro que quase todos os investidores iniciantes vão cometer. Bom, encaminhando agora para o final do vídeo, eu quero trazer algumas observações aqui e dizer que a constância é o caminho para o seu sucesso no mercado financeiro, na bolsa de valores. E quero trazer aqui mais uma vez o exemplo do índice. Perceba que você consegue ver uma linha crescente ao longo dos anos. Então, não tem atalho, não tem caminho para você tomar a ser encurtado. A estratégia vencedora certamente é a paciência. Bom, quero alertar também que a maioria das pessoas que desistem desse mundo dos investimentos, elas desistem no início da jornada. Então, se você consegue passar dos seus 6 meses, 1 ano na bolsa, você já passou o pior nesse caminho. Então, essas observações, elas conversam entre si, porque constância está diretamente ligada a você não desistir no início da jornada. E se você conseguir ter consistência nesses primeiros 6 meses, provavelmente você vai continuar investindo na perpetuidade. Bom, e aqui trazendo mais outros 2 pontos que também se conversam, especular não é para todo mundo. E junto com esse dado, dizer que mais de 97% das pessoas que especulam perdem dinheiro. Eu trouxe essa matéria aqui da Money Times, que fala exatamente aquilo que eu tinha descrito. 97% dos traders perdem dinheiro. Veja como fazer parte dos 3%. E aqui ela fez uma ótima observação, que é: veja como fazer parte dos 3%. Então, eu não estou dizendo que você não consegue ganhar dinheiro especulando ou sendo trader. Eu não estou dizendo que você não consegue ganhar dinheiro sendo trader ou especulador, mas sim que você fazer parte desses 3% no início da sua jornada de investimento é muito difícil. E certamente é um modelo de investimento que é muito mais atrativo, porque, diferente dessa minha estratégia de acúmulo de dividendo ao longo dos anos, ela é muito mais tentadora porque é promessa de ganho rápido. Então é natural que a maioria das pessoas no início da jornada sejam atraídas por esse tipo de investimento. Só que, se eu pudesse dar uma dica, eu diria que, se você quiser se aventurar nesse mundo, começar depois do seu primeiro ano, segundo ano na bolsa, porque é muito difícil você se manter dentro desses 3%. Bom, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e até a próxima.